Este é o seu podcast semanal Abraço da Fé em Debate, uma iniciativa da sua produtora Abraço da Fé Produções. Estamos aqui transmitindo ao vivo a quarta edição do Retiro Aberto Orando com Poder, uma iniciativa da paróquia Nossa Senhora das Dores e São Lucas. E no decorrer do encontro, a gente vai convidando os pregadores e, gentilmente, cada um deles vai nos atendendo. A gente montou uma infraestrutura que não tem a mesma qualidade de audiovisual que você merece, mas tem a qualidade da comunicação, de estar no lugar certo, na hora certa. Daqui a pouquinho eu vou falar do convidado que aceitou e está conosco, que vai bater um papo agradabilíssimo com toda a turma da Abraço da Fé Produções, tá? E o nosso podcast Abraço da Fé em Debate tem alguns parceiros, empresários que agregam a sua marca ao jeito Abraço da Fé de comunicar, entre os quais a Itália Flex Móveis, eles que montam o projeto para atender o seu lar, o seu escritório, também escolas, creches e hospitais. Além de executar o projeto preparado, eles têm uma marca própria com uma linha de produções que está à sua disposição e também revende marcas de terceiros. Lá na Itália Flex Móveis você pode adquirir o seu produto e certamente você vai ficar satisfeito. Fica na Rua Ministro Dilson Funaro, 200A, no bairro Acácio Figueiredo. Também eu falo da Campina Turismo, que é mais que uma agência, é uma companheira de viagens. Lá você adquire seu translado aéreo, também terrestre, e você fecha o seu pacote no resort, no hotel ou na pousada do seu gosto, tá? Além de tudo isso, você fecha o seu cruzeiro ou a sua peregrinação religiosa. Lembramos que a Campina Turismo tem o Circuito da Fé na sua edição 2025, com o Padre Carlinhos enquanto diretor espiritual. Campina Turismo, mais que uma agência, uma companheira de viagens, fica lá na Rua Afonso Campos, 152. A sala é a número 5, no centro da cidade de Campina Grande. E você também tem a Pneumax Centro Automotivo, eles que são revendedores oficiais dos pneus Goodyear, estão em Campina Grande com 2 unidades, uma na rua João Suassuna, número 860, e a outra unidade na rua Chateaubriand, no Distrito Industrial. Lá você troca os seus pneus dos seus carros, também faz o alinhamento e o balanceamento, e se for necessário, a troca de qualquer peça, toda a equipe Pneumax vai lhe atender com a competência que você merece, tá certo? E agora sim, a gente vai abrir a tela para apresentar a vocês aquele que é missionário da Canção Nova. Eu vou fazer aqui uma rápida panorâmica na apresentação dele. É Cassiano Meireles, ele é natural de Cachoeira Paulista, São Paulo, nascido em 27 de agosto de 81. Apresenta programa na TV Canção Nova, também uma série de outras ações para ajudar a Missão Canção Nova através da TV, tá? Desde os anos 90 atua como missionário, também tem uma família maravilhosa que certamente dá suporte à missão, que é a sua esposa Patrícia Meireles e seus filhos Gustavo Dante, Guilherme Joseph e Catiane Meireles, tá? E a gente vai bater um papo aqui, um pouco sobre a vida dele, a missão dele na Canção Nova e tudo quanto envolve a fé católica a partir do jeito Canção Nova de ser. Seja bem-vindo, meu irmão Cassiano Meireles. Ele tem o meu sobrenome, eu também sou Cassiano, tá? Edgley Cassiano Delgado, as coisas de Deus. É as coisas de Deus, meu irmão. Pega sua água aqui, ó. Começou aqui o nosso podcast, bom demais. Saudar esse povo maravilhoso, viu? Paz e alegria ao coração de cada um. Você que está rezando conosco, acompanhando aqui nosso podcast. Aproveito para mandar um abraço para toda essa equipe maravilhosa, viu? Abraço da fé. Povo bom demais, assim. Às vezes a gente está aqui na frente da câmera, mas a gente não vê. Tem uma equipe por trás que organiza, que prepara, sabe, que posiciona a câmera, que edita, que faz chegar até você. Então, meu abraço especial
toda essa equipe maravilhosa. Estou muito feliz, viu, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Meu irmão Edgley Cassiano, meu xará. Cassiano, coisa boa ter você conosco e eu queria que você falasse como Deus encontrou você, como foi o seu percurso para a entrada na Canção Nova. Fala um pouco da ação e do plano de Deus em sua vida. Maravilha. Bom, eu vou começar aqui dizendo que a minha primeira experiência, assim, que ela já tem uma relevância para até mesmo para esse ingresso, de fato, na comunidade Canção Nova. Sou membro da comunidade há 12 anos já, membro definitivo, tanto eu quanto a minha esposa Patrícia. Eu gosto de dizer que começou ali mais ou menos no ano de 1996. Ali tinha um grupo de jovens, chamava Canção Jovem, toda quarta-feira à noite. E assim, eu não tinha ainda uma experiência com Deus. A gente costuma falar, tem gente que não gosta muito dessa expressão, daquela trombada, né? Como Jesus dá uma trombada. Mas é um jeito da gente falar, né? Aquela experiência do encontro pessoal com Jesus. Eu não tinha vivido isso ainda. Mas algo me movia a estar ali, naqueles grupos, todas as quartas-feiras. Eu gostava de estar extremamente tímido, não conhecia nenhuma da música, eu não sabia o que eu estava fazendo lá, mas eu gostava de estar lá. E eu me lembro que numa dessas quartas-feiras, e eu conto isso porque de fato isso é muito relevante, a minha hoje, minha irmã de comunidade, a Enilda Rocha, estava lá conduzindo o grupo e naquela época não tinha animador, não tinha tocador, cantor, não tinha nada. A Enilda fazia tudo, então ela acolhia, ela fazia animação, ela pregava, rezava, depois se despedia de todo mundo. Numa dessas quartas-feiras, ainda no Capelão São José, para quem conheceu Canção Nova lá atrás, eh, eu cheguei um pouquinho atrasado, sentei um pouco mais na frente. Nisso, a Enilda veio com um violão na mão e veio na minha direção. E eu fiquei agoniado, desesperado, porque eu nunca tinha pegado um violão na minha vida, nunca tinha. Eu não sabia tocar, não sabia cantar, eu gostava de estar ali. Tá entendendo, Edgar? Eu gostava de estar ali, só isso. E ela me entregou aquele violão, entregou. Ela só deixou o violão, virou as costas, saiu. Eu fiquei assim, ó, parado, sem reação. E aí aconteceu a noite, eu fiquei ali constrangido com a situação. Falei, poxa vida, o povo tá achando que eu não sei tocar, que eu não quero tocar. Enfim, não foi nada disso. No final do grupo, para você entender, que você que está nos acompanhando de casa, eu fui devolver esse instrumento para a Enilda. Disse para ela: ó, Enilda, leva mal não, mas acho que hoje você não estava inspirada, não, porque você me deu um instrumento. Eu não sei nenhuma música, eu gosto de estar aqui, eu não sei tocar, eu não tenho histórico musical na minha casa, na minha família e tal. E aí eu sou júnior também, né? Aí ela botou no meu ombro aqui assim, disse assim, ô Júnior, seguinte, quando você entrou nessa capela, Jesus sussurrou no meu ouvido dizendo assim, entrega para esse menino esse violão como sinal. Se ele for fiel, se ele perseverar, um dia ele vai estar na Canção Nova, cantando e tocando para Deus. Então eu gosto de dizer que nesse ano de 96 houve ali uma profecia sobre a minha vida. Então, a partir dali, claro, muitas coisas aconteceram. Em 97 fiz o meu primeiro Maranatá, que foi o primeiro. Aí eu posso dizer, o meu encontro pessoal com Jesus, 12, 13, 14 de setembro de 1997, de maneira especial esse dia 14, tem aquele domingo de manhã, no batismo do Espírito Santo. É uma data muito significativa. Como a gente diz na Canção Nova, é um divisor de águas. Existia ali um Cassiano antes e a partir dali um Cassiano diferente, um Cassiano novo. E aí começa a minha história. Aí começa a minha história em Deus, caminhando em Deus, nos grupos de jovens ali da minha cidade, em Cachoeira, na minha paróquia, lá na paróquia São Sebastião, onde eu cresci. Na verdade, fui batizado, fui crismado, a minha vida, a vida paroquial, né? Então, essa dimensão de grupo de oração começou aí, né? E eu acho que é aí que Deus realmente foi trabalhando ainda mais o propósito dele, a missão que ele tinha, a vocação que ele já tinha para a minha vida. E aí, só para eu fechar essa introdução, em 2014, eu fui fazer o meu primeiro
lançamento do meu primeiro CD, ainda era CD antigamente, CD Mais de Deus. E isso eu lembro direitinho, 11 de janeiro de 2014. Tava lá, aquela expectativa. Só vamos fazer voltar aqui, ó, recapitular. 1996, quando a Enilda falou comigo. Agora eu já estou em 2014. Ou seja, 18 anos depois. Eu estava ali pronto para lançar fazer aquele show de lançamento no acampamento Revolução Jesus, desse CD chamado Mais de Deus. Quando estava pronto para subir no palco, encontrei com a Enilda. A Enilda estava lá. A Que Enilda fez bom. questão de ir lá. E ela me pegou ali na escada. Irmão, ela pegou e disse assim: Júnior, eu fiz questão de vir aqui só para te lembrar. Hoje está se cumprindo a profecia de Deus na sua vida. Porque hoje você está na Canção Nova, como membro consagrado, mas também servindo a Ele através da música. Ou seja, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando nosso podcast agora, seguinte. Todas as promessas proferidas da parte de Deus a seu respeito serão cumpridas. Qual é o critério para isso acontecer ou não? A sua fidelidade, a sua perseverança. Se hoje eu estou na Canção Nova, se eu tenho a graça de viver a minha missão, é também fruto dessa perseverança, dessa fidelidade a Ele. Foi assim que começou. Que legal, que legal. E a gente ganhou um servo, né? Não só a Canção Nova, mas a igreja. Eu queria que você falasse um pouco do impacto que a espiritualidade gerada pela Canção Nova eh, realiza na sua vida, na sua família, e a partir desse seu contato com o Carisma Canção Nova, o que você tem feito, qual o ardor missionário que invade, que dá o lastro necessário para você ser quem você é e fazer o que você faz. A Canção Nova, ela foi criada, a gente aprendeu isso com o nosso pai fundador, Padre Jonas Abib, Monsenhor Jonas Abib, que hoje está na glória de Deus já, né? Quase completando os 3 anos que o padre fez a sua Páscoa. Padre Jonas define a Canção Nova como? A Canção Nova é uma comunidade católica, carismática, criada por Deus para os fins dos tempos. E a missão da Canção Nova é preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso através dos encontros pessoais, do encontro pessoal com Jesus e do batismo no Espírito Santo. Então, a partir daquilo que faz parte do nosso DNA, da nossa essência, né, como Canção Nova, levar o povo de Deus a uma experiência querigmática com o amor, com a salvação, né, com a misericórdia de Deus, com a experiência com a Virgem Maria, tudo que é próprio dos querigmas, né, vamos dizer, que são a graça atuante quando nós somos introduzidos na igreja, né, numa caminhada de fé. A Canção Nova existe para isso, para preparar esse povo para esse encontro definitivo com Jesus. E eu vivo isso na minha vida, aplicando isso dentro de casa, porque da mesma forma como eu vivo nas missões, porque o meu primeiro campo de atuação e missão é a minha casa, é a minha família, são os meus filhos. Eles precisam também vivenciar essa espiritualidade que se dá na oração ao ritmo da vida. Padre Jonas, existe até um documento na Canção Nova, interno a respeito disso, dessa oração ao ritmo da vida, que nós precisamos estar a todo instante, em tudo aquilo que nós realizamos, com o nosso coração voltado para Deus. É para Deus que nós fazemos. Estamos aqui gravando esse podcast para chegar até você, não é para nós, é para Deus em primeiro lugar. Uma equipe que vem, que monta, que deixa aqui todo arrumado, bonito, edita, para chegar até você, é para Deus. Então, tudo que nós fazemos tem uma finalidade, um fim, para Deus e para a salvação das almas. Então, esse foco é importante. Segundo ponto importante que eu vivo e nós procuramos, né, viver em casa, é essa prevalência de Deus sobre todas as coisas na nossa vida. Deus em primeiro lugar em tudo, hoje e sempre. Então, essa espiritualidade da Canção Nova, ela, até porque eu trago isso como uma responsabilidade, ela precisa transbordar dentro de casa. Os meus filhos precisam ser os primeiros a serem alcançados por essa graça. É claro que eu sei que cada um vai responder de um jeito, cada um respondeu de um jeito, cada um respondeu a seu tempo, né? Mas
da nossa parte, aquilo que me cabe, aquilo que é a minha responsabilidade, eu preciso fazer isso acontecer na minha casa, no meu matrimônio, na minha relação com a Patrícia, que é minha esposa, na vida dos meus filhos, na vida da minha mãe, que mora do meu lado da minha casa. Ser este sinal profético em meio às realidades onde eu estou. A Canção Nova, Padre Jonas, usava muito essa expressão. Nós somos o João Batista deste tempo, que prepara o caminho, né? Então, isso se dá também no concreto da missão do dia a dia. A espiritualidade da Canção Nova, aquilo que nós vivemos aqui, estamos vivendo neste encontro, na quarta edição, Orando com Poder, dentro da espiritualidade de Canção Nova, é sim preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, através desse encontro pessoal com Ele e através do batismo no Espírito Santo. Que legal. Este é o seu podcast semanal Abraço da Fé em Debate, uma iniciativa da sua produtora Abraço da Fé Produções, hoje com nosso irmão Cassiano Meireles, membro integrante da Canção Nova e que veio pregar dentro da sistemática adotada por Padre Eude pela paróquia Nossa Senhora das Dores e São Lucas, na quarta edição do Retiro Aberto Orando com Poder. E eu lembro os parceiros, né? Aqueles que ajudam a Abraço da Fé, que agregam a sua marca ao jeito Abraço da Fé de comunicar. A Itália Flex Móveis, que tem projetos e tem móveis prontos à sua inteira disposição, com conforto, durabilidade e com a segurança no prazo e na execução do serviço. Itália Flex Móveis. Também a Campina Turismo, mais que uma agência, uma companheira de viagens que está à sua disposição para qualquer serviço que você necessite para fazer uma boa viagem, inclusive com o Circuito da Fé edição 2025. E também a Pneumax Centro Automotivo, com 2 unidades em Campina Grande, a Pneumax, que é revendedora oficial dos pneus Goodyear, tá certo? E a gente continua esse bate-papo com esse missionário carismático que veio a Campina Grande trazer um pouco daquilo que Deus coloca em seu coração para o povo de Deus, a porção desse povo de Deus da Igreja de Jesus em Campina Grande. Meu irmão, você falava, depois de 18 anos do seu encontro com Jesus, o lançamento do primeiro CD. Fala um pouco desse trabalho musical, como Deus tem dado a você um percurso para evangelizar através da música. Pois bem, como eu partilhei aqui naquele dia, lá naquele grupo de jovens chamado Canção Jovem, a Nilda disse que Deus estava me dando uma graça, né? O dom da música. E a partir dali eu lembro que eu cheguei em casa e disse para minha mãe: Mãe, tem uma mulher lá na Canção Nova que é o seguinte, disse para mim que se eu for fiel, se eu perseverar, um dia eu vou estar lá. Minha mãe olhou para mim e sabia que em muitas coisas era fogo de palha, né? Como a gente diz, começava e já desanimava no meio do caminho. Mas eu levei muito a sério isso. Tanto que eu pedi muito para Deus, pedi para minha mãe, melhor dizendo, de presente um violão. E em casa é assim, em casa sempre foi uma regra. Eu tenho uma irmã 9 anos mais velha que eu, a gente tinha direito a pedir 2 presentes no ano. Um era no seu aniversário e o outro é se você passasse de ano na escola. Aí você tinha direito de escolher um presente. E como estava chegando meu aniversário, coincidência, eu pedi um violão. Minha mãe no começo ainda relutou um pouquinho. Mas esse menino é fogo de palha. No fim, ela convenceu ela. E a gente foi pra Aparecida, né? Que é pertinho, Cachoeira Sim. Paulista, fica bem pertinho de Aparecida, uns 30 quilômetros no máximo. Lembro que até hoje a gente entrou num ônibus lá que tem ali, faz aquela linha ali, intermunicipal, e fomos parar e minha mãe comprou meu primeiro violão. Não vou falar a marca aqui, tá? Pra não dar zebra. Mas foi o primeiro violão que ela pagou R$29,90 na época. O preço da graça musical. Foi muito massa, porque foi ali que eu aprendi, aprendi tudo sozinho. Sozinho não, com a graça de Deus, né? De uma forma, a gente pode dizer hoje, né? Se tivesse dar um nome para isso, eles chamam de autodidata. Você fui desenvolvendo, fui aprendendo. Ali, eu lembro quando eu comprava revistinha para aprender a fazer os acordes, para ver como é que tocava. Aí depois na igreja sempre pedia para o irmão escrever aquela música. Aí até chegar na época do Louvemos ao Senhor. Lembra o Louvemos ao Senhor? Lembro. Tinha o Louvemos ao Senhor cifrado. Nossa, Se sair numa edição daquela, meu amigo.
Bom, aquilo ali salvou a vida de muita gente. Eu posso dizer que eu aprendi Verdade. ali. E ali foram os meus primeiros passos assim na música. Eu tenho um apreço, um carinho muito grande que é pelos salmos. Então, as minhas primeiras composições, elas nasceram ali, motivadas na Santa Missa. Ah, faz uma melodia do salmo ali. Até hoje, gente, eu sou Que apaixonado. legal. Dá um salmo, pra você compor uma melodia, sabe? Para ajudar você a rezar. Então, meu pontapé inicial, nível de composição, foi esse. E aí depois vieram algumas canções que foram surgindo ao longo dos anos. E graças a Deus, algumas canções que já foram até o coração de muita gente, por esse Brasil afora e até além Brasil. E, inclusive, tem uma canção, pra você ter ideia, todo lugar que eu falo isso, o povo fica até assim, assustado. Uma música que eu. Um dia eu fui para o encontro na paróquia já, encontro de liturgia, né? Pra gente tocar melhor na missa, aprender a servir a Deus, né? Da forma adequada na Santa Missa. E aí, em um determinado momento, a pregadora, né, fez uma motivação, né? E um desafio para a gente compor uma melodia ou alguma parte da missa. eh, Pra ali, né, ali durante o encontro, tal, e fez aquela motivação, eu fiquei entusiasmado com aquilo. Na hora não saiu nada, fiquei, sei lá, se eu estava com muito vergonha, medo, não desenrolou nada. Mas aí eu fui parar lá em casa, no outro dia eu estava pensando, tal, peguei meu violão, R$ 29,90, famoso. Eu lembro que eu sentei na cozinha, a Patrícia estava até lavando roupa, ali do lado de fora, assim, peguei o violãozinho, parei, olha o movimento. Casquei uma banana, comi a banana. E aí me veio a inspiração. Aí veio aquela música que a gente canta muito na aclamação. Eu nunca gravei essa música, nunca. E eu não sei te explicar, Edgley, eu não sei explicar como que essa música foi parar nas igrejas. Eu não sei. Quando é de Deus é um negócio surreal, mesmo. Mas aí você vai ver um pessoal cantando assim: Aleluia, aleluia. Aleluia, Santo Evangelho, vamos aclamar. Gente, eu já fui parar em Macapá, irmão. Olha, Rapaz, fui uma missão um dia lá. Aí tava acabando, era um congresso. Gente, aí eu tô lá na missa, fiz encerramento, daqui a pouco começaram a cantar. Aleluia. Aí eu comecei a cantar, vai, eu conheço essa música aí, irmão. Aí daqui a pouco, puxa, só que essa música veio parar aqui, mano. E olha que que eu nem tava na legal. Canção Nova, tava na minha paróquia lá na São Sebastião. Mas é assim, quando a gente coloca o dom de Deus a serviço da evangelização, né? Seja na sua comunidade. A dica para você, irmão, se talvez está aí na sua paróquia, tem um dom de cantar, o dom de sei lá, de fazer uma boa leitura, não sei qual ministério que Deus lhe confiou, mas viva com fidelidade, sabe? Dê o seu melhor ali quando você está fazendo, porque a gente não sabe para onde Deus é capaz de levar aquilo. E Deus pegou uma música que nasceu de uma forma tão simples, dando um exemplo aqui de algo que é cantado até hoje dentro da Santa Liturgia. E eu fico muito feliz por isso. Porque, primeiro, que eu nunca precisei falar que a música é minha. Segundo, eu não precisei ficar divulgando, fazendo impulsionamento de nada. Terceiro, é Deus que leva, entendeu? Então, na Canção Nova a gente aprendeu isso com o Padre Jonas. É Deus que promove. Então, eu vivo meu ministério assim. Que legal. Estamos com Cassiano Meirelles, ele que é membro da Canção Nova e veio para a quarta edição do Orando com Poder, pregar, cantar, conduzir, ajudar Padre Eude na missão Orando com Poder. E gentilmente atendeu o convite da Abraço da Fé e veio partilhar um pouco da sua vida, da sua história, do que Deus tem realizado em seu viver com você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha no Abraço da Fé em debate. Meu irmão, então você foi desenvolvendo, foi colocando a serviço, vem música, vem pregação, vem o trabalho para ajudar no evangelizar através da Canção Nova, dos meios de comunicação que a Canção Nova empreende para levar o nome de Jesus. Fala um pouco do que você faz hoje na Canção Nova, as ações, aquilo que Deus tem posto como missão no seu viver. Bom, o campo de atuação, o meu campo de atuação ali na Canção Nova, ele se dá, né? Eu digo primeiro vivendo até mesmo o dom que Deus me deu, que é a música, quer cantar, seja ali na Santa Missa, no santuário. Muitas vezes a gente está numa escala que
Não é que porque a gente apresenta a hora um programa que você vai estar toda hora na TV. Não, irmão. Às vezes a gente está lá no santuário, numa missa que não tem televisão, que não tem transmissão. Às vezes você está servindo numa, a gente chama de numa atividade paralela dentro de um acampamento. Ixi, aí isso é demais. Você está com o violãozinho na mão. Então, meu campo de atuação é onde há essa necessidade. Aonde Deus quer que eu esteja, lá eu vou estar. Seja animando uma santa missa, seja animando um acampamento de oração, seja numa atividade como essa paralela, nas missões, seja também na televisão, que o Padre Jonas sempre nos ensinou isso também, né? Deus confiou a Canção Nova aos meios de comunicação, mas não como um meio exclusivo. É apenas mais um meio para que a gente possa proclamar essa palavra, promover esse encontro pessoal com Jesus. Então, ora ali também, seja no Sorrindo para a Vida, onde muita gente acaba, né, me acompanhando ali, seja às vezes apresentando, seja cantando, seja tocando, ou seja pregando. Que ali no Sorrindo para a Vida eu sou meio um Zé que faz tudo, né? Chamou, eu tô na área lá, irmão. Se for para apertar e apagar a luz, eu vou estar lá também apagando a luz lá. Os meios, né? A gente é missionário. Eu acho que é importante enaltecer isso, porque nós não somos artistas, nós somos missionários. A exposição, ela é inevitável, mas na própria palavra de Deus, você vai acompanhando ali pelos evangelhos, você vê que os evangelistas fazem até questão de mencionar, assim, tudo depois que Jesus realizava uma ação, ele ainda falava, e a sua fama se espalhava por tantos lugares. Então, não é essa boa fama, né, de alguém que não busca ser famoso, não. Busca propagar Jesus Cristo. Porque é como João Batista, lembra? Não pode perder de vista isso, né? Nós somos João Batista. Importa que ele cresça e eu diminua cada vez mais. Porque, irmão, se tem uma parada que que eu morro de medo, de verdade, eu tenho um temor assim muito grande, é, é de você chegar no céu. E Jesus já disse isso para nós, já deixou essa palavra para nós. Estava tentando lembrar aqui qual é essa passagem, mas agora me fugiu aqui na mente. Mas não importa a citação, depois você pode procurar, mas em si a palavra, a concretização dessa palavra, porque um dia todos nós estaremos diante de Jesus, né? Nós estamos vivendo agora, por exemplo, esse tempo favorável que é o tempo da misericórdia, mas nós sabemos que todo tempo tem um começo, meio e fim. E quando findar este tempo da misericórdia, nós vamos entrar num tempo que se chama o tempo da justiça, onde nós nos colocaremos diante dele. E aí, mas que medo é esse, Cassiano? É de você chegar diante de Deus e Jesus olhar para você e dizer assim: Eu não te conheço. Aí você vai dizer e vai falar para ele: Mas que isso, Jesus? Eu preguei em seu nome, eu cantei em seu nome, eu fui até no podcast Abraço da Fé, nós falamos do Senhor lá. Não te conheço. Afastai-vos de mim. Então, é preciso ter uma clareza que não somos nós, mas é a graça de Deus que passa por nós e chega ao coração de muita gente. Uma vez, irmão, perguntei para minha avó, eu tinha 9 anos de idade. Minha avó, ela foi uma das pessoas assim que me marcou muito na minha caminhada em Deus. A minha primeira comunhão, ela foi minha madrinha de primeira comunhão. Você vai entender onde eu vou chegar. Meu pai tinha uma Brasília velha. Pó, 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 escapamento furado, Senhor Jesus. Lá 500 metros de casa, você já sabia que meu pai estava chegando naquela Brasília velha lá. E olha, foi 40 anos que aquela Brasília lá, hein? Só Jesus. E aí, assim, coisa de criança, né? E aí eu olhava para os meus coleguinhas, naquela época era o carro do ano, era o Gol da Copa, né? O 94 quadradinho, ou tinha aquele Monza, 4 portas, depois foi chegando o Tubarão. Essa geração agora vai entender o que eu tô falando, mas tinha uns carros nessa época que tinha esses nomes, né? E aí eu tava na porta da igreja lá de Santo Antônio para fazer minha primeira comunhão, e eu olhando para fora assim, vendo os carros lá dos meus amigos, né, dos pais dele, e eu olhando a Brasília velha do meu pai. Aí eu falei: Jesus. E olha, com 9 anos, eu perguntei para minha avó assim: vó, como é que faz pra gente ser grande na vida? E a minha pergunta, ela estava bem direcionada. E minha avó, muito esperta, né? 96 anos, né? Dona Florisbela Monteiro. Minha avó morreu com 96 anos. E minha avó
olhou para mim assim, ela entendeu a minha pergunta, mas ela foi muito mais além. E eu trago isso para minha vida, um ensinamento. Ela disse assim: meu filho, se você quiser ser grande na vida, você nunca vai poder perder de vista o lugar de onde você veio, onde você está e aonde você quer chegar. Se Sabedoria. você não perder isso de vista, o lugar de onde você veio, as suas raízes, saber de fato de onde você veio, onde você está agora e aonde você quer chegar, você vai ser grande. Você vai conseguir realizar todos os seus sonhos. E trazendo isso para essa realidade espiritual, é isso. É não esquecer de onde você veio. Um dia Jesus precisou estender a mão, me tirar do fundo do poço para estar aqui nesse momento, com os olhos voltados para a eternidade. Então não somos nós que realizamos, é Deus. Pela sua infinita misericórdia, que através de nós, através do nosso ministério, que foi dado por Ele, diga-se de passagem, né? E potencializado por Ele, pela graça do Espírito Santo, que foi dada por Ele, tudo é dele, tudo é para Ele, então que nós realizamos a nossa missão. E é assim que a missão segue, que a gente vai experimentando. Estar aqui, por exemplo, num retiro como esse, é você vivenciar isso também, é você se deixar atualizar. Então, o tema esse ano é Avivados no Espírito, né? Testemunhando. E esse testemunho, né? Sermos testemunhas do Senhor. Então, é como se Deus, é como não, Deus também está fazendo isso na minha vida, no meu coração. Esse avivamento para que ele potencialize cada vez mais a minha missão. Que legal. Este é o seu podcast semanal Abraço da Fé em Debate e hoje com Cassiano Meireles, ele que é membro missionário da Canção Nova. É, Cassiano, eu vou brincar com você, Opa! vou colocar uma palavra e você expõe para quem nos acompanha um sentimento, pode ser em uma frase, em uma palavra, algo, uma percepção sua a respeito daquilo que eu vou provocar. Vamos fazer um Bom, piloto? bora lá, ué. Bora. Igreja. Igreja somos todos nós. Nós somos essa igreja, a igreja viva. Acabei de pregar a respeito disso. Nós somos essa igreja viva, missionária, e somos essa igreja que as pessoas podem ver, que as pessoas podem tocar. Renovação Carismática Católica. Corrente de graça, nascemos da renovação carismática e somos sustentados por essa graça, por essa torrente de graça que é a renovação carismática católica no Brasil. Canção Nova. Eita, o lugar onde Deus escolheu para a minha santificação. Ou santos ou nada, é o que o Padre Jonas nos ensina. Nosso Papa. A voz do nosso pastor, aquele que nos direciona, que nos guia, que muitas vezes nos salva nas suas exortações, Papa, as minhas orações e a minha fidelidade. Monsenhor Jonas Abib. Eita Jesus, aí é meu pai fundador, é aquele que é o modelo de santidade, de coerência de vida, tudo aquilo que ele pregou antes, o padre viveu, tudo aquilo que ele viveu, ele pregou, e é sim um exemplo de santidade, que é possível ser santo neste tempo atual, tudo isso a partir da vida do meu pai fundador, mas fundador de, olha, posso dizer, o pai de tantos, viu? Pai de uma geração também, que não é só exclusivo da Canção Nova, não. Padre Jonas Abib. Música. Eita, um meio eficaz, poderoso para chegar no coração de muita gente. Padre Jonas estava que a música, ela é a ponta de lança, que ela vai e ela dilacera, ela abre esse espaço, ela abre uma fenda. Para quê? Para que a palavra de Deus penetre e essa palavra de Deus gere frutos, frutos de santidade e de salvação. Eita, Ano Santo da Esperança. eita, esse ano santo, nós precisamos muito mais do que falar de esperança como virtude teologal, mas falar de esperança a partir da nossa vida. Quando as pessoas elas olham para nós, olharem para nós, este ano santo,
né, proclamado pelo Papa, tem essa finalidade. Quando eu olho para você, irmão, eu preciso ver esperança. A esperança de que a igreja é viva, a igreja está atuante. Preciso olhar para você e, a partir da sua vida, do seu testemunho, falar: ó, tem jeito. Né? Pode parecer que o mundo está virado de pernas para o ar. E olha, tá, que tem confusão? Tem, mas há uma igreja viva e atuante. E esse ano santo, o ano da esperança, tem por finalidade isso, para que eu e você sejamos esse sinal profético em meio às realidades deste mundo. A vida. A vida, ela, nesse momento da minha vida, é só um instante perto da vida eterna que Deus tem reservado para cada um de nós. Matrimônio. Então, um lugar de santificação, uma vocação antes de tudo. Né? Deus me deu essa graça de, junto com a Patrícia, vivermos essa linda vocação e nos santificarmos e santificar também aqueles que estão à nossa volta, a começar pelos nossos filhos. Família. Família é a base de tudo. A família é um sonho de Deus. Família está no desejo mais profundo, mais íntimo. A família, ela já estava ali no coração de Deus. Quando, por exemplo, a gente fala de aquela passagem lá na primeira carta de São João, no capítulo 4, versículo 16, onde São João vai definir para nós: Deus é amor, e quem permanece em Deus, Deus permanece com ele, e Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Quando você fala de família, quando você pensa em família, no sonho eterno de Deus para a família está fundamentada. Quando você fala de família, para mim, eu penso em fundamento. E esse fundamento é o amor de Deus. Que maravilha. Um papo belíssimo, leve, agradabilíssimo, e a gente ficou muito feliz com Mas já sua acabou já, irmão? Já, meu Rapaz, irmão. não posso demais, muito rápido demais, O tá que é aqui. bom dura pouco. O bom podcast é esse que deixa um gostinho de quero mais. Eu quero lhe agradecer de coração, desejar saúde e paz para Amém. você, para sua família, para toda a família Canção Nova, e que você continue sendo esse sinal de Deus para a gente, Amém. sinal de esperança, essa leveza de pessoa, humildade, né? Isso foi o que a gente experienciou por trás das câmeras, com a presença de Cassiano Meirelles aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos irmãos, uma mensagem que vai estar no podcast, mas Legal. a gente vai recortar, colocar no Instagram como uma mensagem de Deus através de você para quem acompanha a missão Abraço da Fé. Amém. Eu quero primeiro agradecer você, viu, Edgley, mas também no seu nome, a toda a equipe, né, que está aqui trabalhando, agradecer pelo carinho, pela oportunidade, por esse empenho, né, por essa dedicação. A gente sabe que não é fácil, irmão. Tá aqui na frente da câmera ou atrás das câmeras, é uma luta, é um desafio, mas é uma missão linda. Padre Jonas dizia que. Você vê que eu falo toda hora do Padre Jonas, não tem como, né? Padre Jonas dizia, é a companhia de pesca, uns são chamados para estar ali, lançando as redes, lançando ali, eh, lançando a vara para pescar as almas. Então, que Deus os abençoe e potencialize cada vez mais essa missão linda, porque os meios que Deus está nos dando através da internet, das redes sociais, são meios para que Deus chegue e alcance o coração de muita gente. Então, o que eu desejo de verdade, que essa missão linda, né, esse abraço da fé, de fato alcance muitos corações e que esses corações sejam alcançados pela misericórdia de Deus. A mensagem que eu quero deixar para você, meu querido irmão, minha querida irmã, é o seguinte: se segura, tá certo? Olha, o sim de Deus abençoa, o não de Deus, ele protege, e o espere de Deus, ele prepara. O que você quer dizer com isso, Cassiano? Que em cada momento da nossa vida, que em cada tempo, seja no sim de Deus, seja no não de Deus, seja no espere de Deus, Ele está cuidando de você. A sua vida é um milagre. Você é uma
bênção, você é um bem preciosíssimo para Deus. Então entenda que muitas vezes nós vamos, ao longo da nossa vida, perpassar por alguns momentos. O momento da bênção, o momento do não, o momento do espere, mas saiba que em todos esses momentos, Deus vai estar do seu lado. Por isso, segura na mão dele, não desista, não desista da sua conversão, não desista do seu casamento, não desista da sua família, mas pelo contrário, dobre os seus joelhos, porque quando nós nos dobramos diante de Deus, ele se levanta diante da nossa vida e todo mal vai embora. Que Deus te abençoe, que te dê coragem, que o Espírito Santo ilumine, potencialize a sua vida e a sua missão. Valeu demais. Amém, coisa boa. Meu irmão, minha irmã, eu quero agradecer a Deus por mais um episódio de podcast, agradecer a Cassiano Meirelles, dizer que foi um podcast leve, agradável, mas com espiritualidade, uma profundidade, a partir de um testemunho de quem vive, de quem se esforça para viver tudo quanto compartilhou conosco. Amém. A você, o meu abraço da fé, a Cassiano Meirelles, o nosso abraço da fé e até o próximo episódio, se Deus assim permitir.